tarde, quinto ano. Então, voltando aqui com as nossas atividades, né? Depois do final de semana, espero que tenham descansado bastante. Então, eu queria que vocês pegassem o livro de vocês na página 35. Então, nosso tema de hoje é sobre os governadores gerais, certo? Vamos entender por que ocorreu esse governo geral, quais foram esses governadores, né, que assumiram depois das capitanias hereditárias, tá certo? Então, assim, como as capitanias hereditárias não estavam dando certo, né, das 15 capitanias, como a gente viu no tema anterior, né, vimos no capítulo anterior, das 15 capitanias que apenas duas, né, deram certo, apenas duas prosperaram, que foi a capitania de São Vicente, né, onde seu donatário era Martim Afonso, e a capitania de Pernambuco, né, que era organizada, né, o donatário era Duarte Coelho. Então, apenas essas duas capitanias que deram certo, desenvolveram, né, com a cana-de-açúcar, a primeira e o gado, né, e a segunda desenvolveu a partir do desenvolvimento da cana-de-açúcar, né? Que foi a de Pernambuco, certo? Então, como essas duas capitanias foram as únicas que estavam desenvolvendo, né, com o cultivo da cana-de-açúcar e do gado, né? A primeira e a segunda só com o cultivo da cana-de-açúcar, o rei de Portugal decidiu então criar uma nova forma de governo. Então, foi aí que em 1548 ele criou esse governo geral, certo? Por quê? Porque isso era a única forma de centralizar o poder na colônia, né? De fiscalizar e ajudar as capitanias para que elas se desenvolvessem. Também era uma forma de tentar combater o contrabando praticado pelos franceses e ingleses, certo? Então, resumindo, como as capitanias não deram certo, né? O rei decidiu, então, fazer o quê? Criar uma nova forma de governo. Foi aí que foi criado o governo geral, né? Porque das 15 capitanias, apenas as duas desenvolveram. Então, nesse governo, né, foi criado a sede desse governo geral, que foi instalada lá na Baía de Todos os Santos, onde o primeiro governador-geral foi Tomé de Souza, que chegou no ano de 1549 e fundou a cidade de Salvador, né, a primeira capital do Brasil. Com ele vieram várias pessoas, né, vieram soldados, a família de Tomé de Souza, né, jesuítas, que eram chefiados pelo padre Manuel da Nóbrega, certo? Então, ele trouxe muita gente, né, para cá. Então, vamos conhecer um pouquinho sobre Tomé de Souza. Então, Tomé de Souza ele ficou no governo geral, né, entre os anos de 1549 a 1553, né? Iniciou a catequese indígena pelos jesuítas e criou o primeiro bispado do Brasil, né? No qual nós tivemos aí o nosso primeiro bispo, que foi o Pero Fernandes Sardinha. Foi o nome do nosso primeiro bispo. Ele também, Tomé de Souza, também foi responsável por incentivar as entradas, certo? Que eram expedições que procuravam capturar índios e buscar minérios no interior do Brasil. Então, esse foi o governo de Tomé de Souza. Tem aí alguns fatos importantes, né? Desse governo de Tomé de Souza, que foi os que eu falei ali, né? Início da pecuária no Brasil também, incentivo à produção de açúcar, organização das entradas, né? Então, esses foram os fatos importantes, como eu falei antes, do governo de Tomé de Souza. Vamos conhecer agora quem foi o segundo governador-geral. O segundo governador-geral foi esse aí, ó. Estão vendo a foto? Duarte da Costa, certo? Então, Duarte da Costa, ele chegou ao Brasil em 1553. Foi ele que ficou no lugar de Tomé de Souza, né? Quando Tomé de Souza saiu, logo em seguida veio Duarte da Costa, né?
Duarte da Costa, quando veio assumir, ele trouxe seu filho, né, Dom Álvaro da Costa, e alguns jesuítas também. Entre esses jesuítas, né, se encontrava José de Anchieta. Assim que Duarte da Costa foi assumir o governo, ele teve bastante dificuldades, né? Principalmente com a falta da mão de obra, que não era suficiente. Ele não tinha mão de obra suficiente para trabalhar na agricultura, na criação de gado. Então, o seu filho, né, que estava ajudando ele nesse governo geral, o filho de Duarte da Costa, então, que era Dom Álvaro da Costa, né, ele foi procurar pessoas para trabalhar na agricultura, né? Na pecuária. Então, foi aí que ele resolveu escravizar os indígenas para trabalhar nesse trabalho, né, pesado, que era a agricultura e na pecuária. Então, quando ele fez isso, ele gerou bastante desentendimento com o bispo, né? O bispo não aceitava essa atitude, não concordava com o que ele estava fazendo, com a atitude dele. Então, teve bastante confusões, né, gente? Bastante desentendimentos, certo? Do bispo com o filho de Duarte da Costa, né? Que era Dom Álvaro da Costa. Então, com isso, né, com esses desentendimentos que estavam acontecendo, o bispo ele foi chamado para Portugal, que era para explicar o que estava acontecendo. Então, só que antes dele chegar em Portugal, né, o navio dele naufragou. Então, todos morreram e ele não conseguiu concluir a sua viagem, né? Não chegou lá, infelizmente, né? Aconteceu essa tragédia. Olha aí a foto do bispo, certo? E até aí o navio aqui, ó. Então, ainda sobre o governo de Duarte da Costa, né? Foi nesse governo que teve também a invasão dos franceses no Rio de Janeiro, no ano de 1555, onde fundaram um povoado, né? E também fundaram a Confederação dos Tamoios, que era um movimento organizado pelos índios contra os portugueses. Então, observem aí, nós temos uma figura aí mostrando, né? Para ver direitinho. Então, no governo de Duarte da Costa, né, ainda, no dia 25 de janeiro de 1554, foi fundado o Colégio de São Paulo, que também deu origem à Vila de São Paulo, hoje cidade de São Paulo. E apenas no ano de 1558, Duarte da Costa ele voltou a Portugal e chegou à Bahia o terceiro governador-geral, que dessa vez era Mendes Sá. Então vamos conhecer quem foi Mendes Sá, né? Mendes Sá, ele governou até o ano de 1572, então ele passou bastante tempo governando lá, né? Ao contrário de Duarte da Costa, né, e do filho, que tiveram bastante desentendimentos com o bispo, né, antes, né, como vimos, Mendes Sá, ele escutou os conselhos do padre Manuel da Nóbrega, né, então esse terceiro governador, ele criou aldeias onde os indígenas aprendiam os ofícios que poderiam ser úteis à colonização, e também foi nesse governo que os indígenas eram catequizados, certo? Então, em 1560, com os esforços recebidos de Portugal e auxiliado pelos indígenas, Mendes Sá conseguiu afastar os franceses do litoral do Rio de Janeiro. Mas, mesmo assim, ele conseguindo afastar os franceses do litoral do Rio, eles permaneceram ainda no Brasil, né? Eles ficaram lá no interior. Mas depois, né, com o regresso de Mendes Sá a Salvador, eles voltaram a ocupar a Baía de Guanabara, só sendo expulsos 7 anos depois. Olha só o tempo. Então, ó, tem aí uma figura dos franceses, eles sendo
expulsos do Rio de Janeiro, estão vendo? E depois aí tem outra figura, né, dos franceses sendo expulsos da Baía de Guanabara, né, só que isso aí aconteceu só 7 anos depois que eles conseguiram ficar lá, né, escondidos um bom tempo, né, refugiados, um bom tempo. Depois de 7 anos que eles estavam lá, que eles ocuparam lá o local, né, da Baía de Guanabara, foi que os franceses foram expulsos. Olha aí a figura. Então, para expulsar os franceses, né, da Baía de Guanabara, o que é que aconteceu? Como foi que Mendes Sá conseguiu isso, né? Ele foi auxiliado por seu sobrinho, que era chamado de Estácio de Sá. Então, o que é que eles fizeram? No dia 1º de março de 1565, fundou próximo ao Pão de Açúcar a cidade de São Sebastião, né, destinada a abrigar suas tropas. Mas, infelizmente, né, no combate com os franceses, Estácio de Sá morreu. E Mendes Sá ficou, né, com medo, né, de tudo isso, e o que é que ele resolveu? Ele resolveu transferir o povo, né, o seu povoado, para um lugar mais seguro, né, já que seu sobrinho tinha morrido, né, morreu aí no combate, né, com os franceses. Então ele resolveu procurar outro lugar, que ali ele achava que não estava seguro. Então resolveu procurar esse lugar, né, que foi aí que deu origem à cidade do Rio de Janeiro. Então Mendes sai, né? Estão vendo a foto, né? Então, em 1567, os franceses foram derrotados pelo governo, né? E abandonaram a Baía de Guanabara. Só depois de 14 anos de governo, Mendes Sá faleceu no Brasil, enquanto aguardava a chegada do seu sucessor. Então, Mendes Sá passou bastante tempo, né, no governo ali. E 14 anos depois, foi que faleceu aqui no Brasil, certo? Então, nosso conteúdo de hoje é esse, né, sobre esses 3 governadores, né, gerais, que assumiram o poder depois das capitanias hereditárias. E agora eu queria que vocês fizessem as atividades do livro aí, né, está aparecendo aí nas páginas 37, 38 e 39, certo? Qualquer dúvida sobre o texto, sobre o conteúdo, né? Sobre as atividades, eu estarei esperando vocês, tá bom? Já, já, a gente se vê. Tchau, tchau.